queridos e caríssimos alunos, nesta aula nós vamos estudar as competências da redação. Porém, primeiramente, eu quero explicar para vocês como que a avaliação de vocês, a prova de redação de vocês será corrigida. Daí nós teremos que a sua redação ela será avaliada por 2 corretores independentes, com base nas 5 competências de redação que nós vamos estudar nesta aula, e cada competência ela vai possuir níveis que variam de 0 a 200, e além disso, a sua nota final será a média aritmética da correção desses 2 corretores, e na prova do Enem é a única que pode chegar até 1000. Além disso, além de te explicar como que a sua redação será corrigida de forma assim bem básica, eu creio que também seja importante trazer quais as razões que o corretor pode ter para atribuir nota 0 na sua redação, enfim. Fuga total ao tema, não obediência do tipo textual dissertativo argumentativo, texto insuficiente, que é aquele texto com menos de 8 linhas, cópias de textos dos textos motivadores da prova ou dos cadernos de questões, sinais gráficos sem função clara no texto, parte deliberadamente desconectada do tema proposto, assinatura, nomes iniciais, texto predominantemente ou integralmente escrito em língua estrangeira e folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Lógico que, mesmo que você escreva seu texto na folha de rascunho, o que vai valer é a folha oficial, porque será ela que vai ser corrigida. Texto ilegível que impossibilite a sua leitura por 2 avaliadores independentes. Aqui não se trata de ter uma letra bonita, não é a questão de ter a letra bonita, é a questão de ter a letra legível para que a pessoa que vá ler o seu texto consiga entendê-lo. Agora, nós vamos estudar as competências propriamente ditas, iniciando pela competência 1. A competência 1 nos diz que você, aluno, deve demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É aqui que entra a adequação do seu texto em relação tanto às regras gramaticais quanto à fluidez da leitura, que pode ser prejudicada ou beneficiada pela construção sintática. Daí, primeiramente, você deve se atentar que a modalidade formal, de escrita formal da língua, é a modalidade exigida nesse tipo de texto, na redação do Enem, texto dissertativo argumentativo. Então, sabendo disso, você não vai colocar marcas da oralidade, gírias e por aí vai. Ou seja, você deve escrever um texto obedecendo a norma padrão culta. Daí aqui, além disso, você deve ter cuidado com as regras de acentuação, pontuação. Deve ter cuidado com períodos truncados, justapostos, na translineação e tudo que for relacionado à gramática, à língua portuguesa, será avaliado nesta competência. Acentuação, ortografia, uso do hífen, emprego de maiúsculas e minúsculas, regência verbal, nominal, concordância verbal, nominal, adequação à modalidade escrita formal,
emprego de vocábulo preciso. Isso significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e são apropriadas ao contexto em que aparecem. A seguir, nós teremos a competência 2, que traz o seguinte: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Basicamente, essa competência 2, ela vai exigir que você entenda, vai analisar se você entendeu a proposta de redação, se você consegue relacionar aquele assunto, aquele tema, com as mais variadas áreas de conhecimento, por exemplo, com a biologia, com algum filósofo e por aí vai. E se você desenvolveu um texto com a estrutura dissertativa argumentativa, ou seja, uma estrutura do texto dissertativo argumentativo. Aqui, ao corrigir a sua redação, por exemplo, eu vou procurar saber se você realmente entendeu o tema, se você consegue aprofundar aquele tema, se você consegue defender os seus argumentos ou associar o seu tema com outras áreas de conhecimento. É aqui que entra o seu repertório sociocultural e a estrutura do teu texto. Se a tua estrutura ela está condizente com o texto dissertativo ou argumentativo. Vai ser aqui onde surge a fuga total e a fuga parcial do teu tema. A fuga total é quando você não entende de forma nenhuma qual foi o tema proposto pela banca. O tema é A e você fala de B. Quando ocorre a fuga parcial ou tangenciamento do tema, você até fala vagamente sobre o tema, sobre o problema, a problemática, sobre aquele tema, porém você não aprofunda, você traz várias outras informações e não fica claro qual é o tema principal daquele texto. Na competência 3, nós teremos que o aluno deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Assim, é preciso então elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida por você em relação à temática da proposta de redação. Eu costumo, como eu posso falar para vocês, resumir essa competência na palavra coerência. É você ser coerente com a sua opinião, defender. Porque a competência 3 trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, da sua coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas, o que está alicerçado no planejamento prévio à escrita, ou seja, a elaboração de um projeto de texto que nós veremos mais adiante. Daí, eu vou trazer um pequeno parêntese para explicar para você o que seria coerência. A coerência, ela se estabelece por meio das ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores, garantindo a construção do sentido de acordo com as expectativas do leitor. Ela está ligada ao entendimento e à possibilidade de interpretação dos sentidos do texto. Na competência 4, temos o seguinte: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários
para a construção da argumentação. Se lá eu resumi como coerência, a competência 4 eu vou resumir para vocês como coesão. Os aspectos a serem avaliados nesta competência dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Daí, esta articulação ela é feita mobilizando-se recursos coesivos. E entre esses recursos coesivos, nós teremos os conectivos. Na correção das redações de vocês, muitas vezes vocês vão ver um ganchinho que eu vou colocar, porque os conectivos eles servem como um gancho para interligar os parágrafos e os períodos dos textos de vocês. Então, é imprescindível que sempre que você inicie um período novo, uma nova ideia, você faça relação, você estabeleça uma relação com a ideia, o período anterior. Por último, e de extrema importância, nós vamos ter a competência 5, que diz o seguinte: elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Daí, na conclusão do Enem, você deve apresentar medidas de intervenção. Essas medidas de intervenção eu chamo genericamente de solução. Por quê? Didaticamente, na verdade, eu chamo de solução para ficar mais fácil de vocês entenderem. Só que é lógico que os temas abordados pelo Enem normalmente são temas complexos e nós temos simplesmente 30 linhas e eu julgo impossível desenvolver realmente soluções para temas complexos em um espaço tão curto. Assim, essas medidas de intervenção, ou seja, eu vou chamar didaticamente de soluções, mas o correto, ao pé da letra, se chamaria medida de intervenção, porque você vai procurar intervir na problemática com o objetivo de amenizá-las. Daí, para que você consiga atingir nota máxima nesta competência, você tem que elaborar a sua proposta. Quando você for elaborar a sua proposta, você deve responder a algumas perguntas básicas que vão te ajudar no detalhamento da sua medida de intervenção, que são: o que é possível apresentar como solução para o problema, quem deve executá-la, como viabilizar essa solução, qual efeito ela pode alcançar, que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta. Ou seja, seu texto será avaliado com base na composição da proposta que você apresentar.